Resumidamente, a meta da administração financeira é aumentar a riqueza da empresa. Então, nós vamos falar de dois universos. Nós vamos falar das empresas que são sociedades anônimas, que têm as suas ações cotadas em bolsa de valores. Nós vamos falar do restante das empresas, ok? Então, quando a meta da empresa é aumentar a riqueza, por que a meta é aumentar a riqueza? Porque as empresas que estão cotadas em bolsa de valores, como é que elas captam recursos financeiros, né? Como é que elas captam dinheiro? Através da venda das ações na bolsa de valores. E como é que ela consegue vender as ações dela na bolsa de valor? Através da apresentação das ações na bolsa de valores e quando a pessoa tem interesse em adquirir aquela ação. E para que a pessoa tenha interesse em adquirir aquela ação, é importante que os demonstrativos financeiros que são apresentados nos veículos de grande circulação, que eles sejam atraentes. Então, toda a sistemática de propósito de condução da empresa e de administração dessa empresa está voltado para melhorar os resultados dela, para que elas tenham números interessantes para apresentar para os possíveis, prováveis acionistas. Assim, ela capta recurso no mercado financeiro. E quando ela faz essa captação de recurso, é igualmente fácil comprar ação e vender ação. Então, ela tem que se manter atraente dentro do mercado e em relação às concorrentes que estão também no mercado. Então, esse é o propósito maior, que é aumentar a riqueza das empresas. Para que as pessoas se sintam interessadas em comprar ações dessa empresa. E, em contrapartida, as micro e pequenas empresas e as médias empresas também devem ter isso como meta. Por quê? Porque quando eu penso em aumentar a riqueza da empresa, eu estou pensando no negócio. E estou pensando em adotar estratégias com foco no resultado do negócio. Não estou pensando apenas no bolso e no recebimento do proprietário. Então, quando a gente tem como foco aumentar a riqueza da empresa, as coisas fluem de uma maneira melhor. E o que seria essa meta de aumentar a riqueza da empresa? A empresa precisa analisar a continuidade dela, a avaliação dos riscos e a questão da remuneração. E o que a gente quer dizer com relação à continuidade? É que uma empresa, com raríssimas exceções, ela não abre as suas portas com data para fechar. Então, como ela tem que ter uma continuidade, ela tem que sobreviver continuamente, até porque o proprietário e os funcionários, eles dependem disso também, essa empresa tem que ter foco em investimentos em melhorias. Quando ela tem um foco em investimento em melhoria, pode ser que no momento que ela está fazendo um investimento em algum equipamento novo, algum maquinário novo, ela não tenha vantagem financeira nesse momento, porque ela vai ter um desembolso muito grande. Mas no futuro próximo, ela começa a colher o resultado dessa ação, que foi de melhoria dos equipamentos e maquinários que ela utiliza. Isso serve tanto para a indústria, como para comércio, como para prestação de serviços. Então, quando eu tenho essa ideia da continuidade, eu vou ter atitudes que me façam pensar em a empresa continuar suas atividades perpetuamente. Quando eu falo em avaliação de riscos, é que só o fato de você ter uma empresa aberta, você ter um negócio aberto, isso já é um grande risco. Essa avaliação de risco ela é feita através dos demonstrativos financeiros. Como eu já falei para vocês, uma empresa de grande porte que tem ação cotada em bolsa de valores, ela elabora demonstrativos financeiros com a finalidade de mostrar e provar para as pessoas que ela é financeiramente viável, que pode investir dinheiro nela, que ela vai dar retorno. Quando uma micro, pequena e média empresa tem a mesma ideia, o mesmo pensamento, ela faz a avaliação de todos os riscos, inclusive do risco de investir na própria empresa. E esse risco ele é apresentado através do cálculo do retorno sobre o investimento. Só que para fazer o cálculo de retorno sobre o investimento, tem que ter demonstrativo financeiro. E a grande maioria das micro, pequenas e médias empresas não pensam dessa forma. Não tem como foco, como meta, a administração financeira pensando nesses três propósitos aqui. Ela tem muito como meta a remuneração do próprio sócio, né, que é o próximo tópico. Então vamos falar sobre a remuneração do próprio sócio, onde na remuneração do sócio, quando eu falo em acionista, o que acontece? Eu estou lá abrindo o capital no mercado de capitais para captar recursos e a pessoa que compra a ação, ela não ganha prolabore. Existem duas formas de remunerar os sócios ou acionistas. Uma é pelo prolabore e a outra é pela distribuição de lucros ou dividendos. No prolabore, quem recebe prolabore é quem trabalha, porque o prolabore é uma remuneração pelo labor, pelo trabalho. Então, se eu tenho uma função dentro da empresa
que eu sou dona, eu tenho que ter um prolabore em relação àquela função, de acordo com a função que eu estou desempenhando. Agora, a distribuição de lucro depende de a empresa ter lucro para ser feita uma distribuição. E o propósito é que essa distribuição não seja feita de 100% do lucro oferido. Porque quando eu faço distribuição de 100% do lucro, a empresa para de crescer. Agora, quando eu estou falando de micro e pequenas empresas, essa remuneração através de prolabore e distribuição de lucro, às vezes ela não é muito bem separada. Então, às vezes, o próprio dono da empresa não sabe a diferença entre prolabore e distribuição de lucros. E ele mistura essas duas coisas. Na verdade, quando eu tenho micro, pequenas e médias empresas, o propósito maior é remunerar o sócio. Não é gerar riqueza para a empresa. Quando você consegue fazer com que o empreendedor pense em gerar riqueza para a empresa no lugar de remunerar os sócios, aí a continuidade da empresa às vezes fica até preservada, né? Então, quando eu estou falando de remuneração dos sócios, eu tenho que pensar em como eu vou remunerar o sócio para ser interessante para ele, ter o dinheiro dele aplicado naquela empresa e, ao mesmo tempo, como eu vou remunerar esse sócio de forma que eu não sacrifique a geração de riqueza da empresa. Então, eu levo em consideração esses dois aspectos quando eu estou falando em geração de riqueza da empresa. Então, era isso que eu tinha para falar, para compartilhar sobre a meta da administração financeira da empresa. E no próximo tópico, a gente vai segmentar essa meta em 3 segmentos para que você tenha mais assertividade na hora de fazer o trabalho da administração financeira, mapear a administração financeira na empresa que você trabalha e auxiliar o empreendedor a mudar a visão dele em relação à administração financeira do negócio, ok? Um abraço e até o próximo tópico. Tchau, tchau.